Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a carteira de Graham, uma carteira baseada nesse livro aqui, ó, do Investidor Inteligente do Benjamin Graham, e que a gente desde 2017 a gente coloca lá no nosso site na parte de carteiras calculadas. E uma das questões que a gente tem nessa carteira é que todo mês a gente recalcula aquelas 10 melhores ações sem nenhuma interferência pessoal, apenas de acordo com a fórmula que está nesse livro. E aí tem muitas perguntas de pessoas. Daniel, eu preciso mesmo mudar todo mês? Eu não posso talvez mudar todo ano ou alguma coisa nesse sentido? E esse vídeo de hoje vai ser para responder exatamente isso. A gente vai mostrar as vantagens e desvantagens de mudar e a gente vai calcular a rentabilidade de uma pessoa que trocou e uma pessoa que não trocou. Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal. Depois da vinheta, a gente já começa. Bom, gente, antes de mais nada, tá? Só para vocês terem uma ideia do poder dessa carteira, de 14 de julho de 2017 até 30 de abril de 2020, ela vem aqui com 276% de resultado, de retorno contra 24% do Ibovespa. Ela é de longe a melhor das carteiras lá recomendadas ou calculadas da nossa área de membros. Tá, a gente tem essas duas aqui recentes que foram criadas agora em dezembro e janeiro desse ano, por isso elas estão com rentabilidade negativa, mas você vê que todas as outras que estão pegando o mesmo período do Ibovespa estão ganhando da Bolsa, né? Se eu pegasse aqui o período de cada uma delas, as duas estariam ganhando da Bolsa também nesse período de cada uma. Mas eu mostrei isso primeiro para vocês verem como essa carteira funciona, que é essa carteira de Graham que a gente vai analisar nesse vídeo de hoje. Mas vamos responder a questão, né? Trocar mensalmente ou trocar anualmente. A grande vantagem de você trocar mensalmente é porque você fica com as 10 melhores ações de acordo com os cálculos do Graham mês a mês. Todo mês você vai estar com as 10 melhores. Ou seja, se você tem uma empresa que deixou de gerar lucro em algum dos próximos meses, ela vai sair, por exemplo. Se uma empresa diminuir muito o lucro, ela vai sair mesmo que o preço dela caia, por exemplo. Se uma empresa subir muito o preço dela, a carteira já vai dizer quando é a hora de trocar por uma outra, porque a gente recomenda somente as 10 melhores dessa carteira calculada. Então você consegue ter uma gestão de que você sempre tem os 10 melhores ativos de acordo com o Graham. Agora, qual é a desvantagem? A desvantagem é, primeiro, você tem que ser muito mais ativo, porque todo mês você tem que trocar, embora seja só uma vez por mês. Segunda coisa, você pode perder com o spread, né? Você compra e você tem uma diferença entre o valor de compra e de venda, por exemplo, e aí na hora que você está comprando, às vezes já passou a abertura do mercado, você pode perder um pouco mais com isso. E a terceira coisa é a questão de custos de operação, né? Hoje em dia está muito mais barato, hoje em dia várias corretoras já não pagam mais taxa de corretagem, mas a gente sabe que ainda tem taxa de emolumento, a gente tem algumas outras taxas da B3 também que acabam onerando, principalmente para quem opera com pouco dinheiro, né? Então acho que são essas as duas questões. Agora vamos calcular essas carteiras aqui, pelo menos nesse último ano de 2018, eu peguei 9 meses aqui seguidos para mostrar o que aconteceria com cada uma delas. Bom, eu já estou aqui com as carteiras que foram recomendadas ainda em 2018, né, maio de 2018, junho de 2018, porque eu precisava ter um ano para fazer essa comparação. Eu não podia pegar de julho de 2019, por exemplo, porque ainda não tem um ano. Então a grande comparação é ficar por um ano trocando sempre, ou pegar, por exemplo, essa carteira aqui que foi em maio de 2018, ficar com ela até abril de 2019 no caso, né? E aí a gente vê primeiro umas questões aqui que são importantes, ó. É empresa igual essa CZLT 33, que ela chegou a entrar 3 vezes, ela deixou de ser negociada e ela não virou nenhuma outra. Então eu nesses 3 meses aqui eu botei média de 9 empresas somente, né? A CZLT ela acabou que ela não valeu aqui nesse nosso cálculo porque ela deixou de ser recomendada depois. A SSBR que virou a LSO, eu peguei os dados do gráfico da LSO,
Por exemplo, assim como o da QGEP eu peguei o da Enalta nova, né, Enat 3, e também aconteceu recentemente com a Croton, Crot 3, eu peguei os valores da Cogna, né? Então essas três foram aquelas que mudaram de código e que chegaram a entrar aqui em algum momento. Então vamos lá, o que acontece é o seguinte: se eu tivesse feito a mudança todo mês, eu teria tido aquela rentabilidade da carteira de Graham. Então, se a gente olhar aqui nos últimos meses, né, eu botei aqui até 30 de abril de 2020, a gente vai ter essas rentabilidades. Não é uma soma simples, é juros compostos quando a gente coloca aqui. Então, não adianta separar o vídeo e somar esses números aqui, que é uma pergunta também que é bem normal, que as pessoas perguntam, tá? A conta não é exatamente isso, essa. Vou até colocar aqui, quem quiser parar, dá uma olhada aqui em cima na fórmula. A fórmula é diferente. Por quê? Né? Por quê? Vamos imaginar, por exemplo, você investe R$100 e ganha 10%, você passa a ter R$110. Se você ganhar mais 10% no outro mês, você passa a ter 121. Você não passa a ter 10 mais 10, que é 20, você passa a ter 21% no total, né? Embora você tenha ganho 10% em um mês, 10% no outro mês. Isso a gente ensina em um curso nosso que chama Geração de Renda. A gente ensina a calcular esse juro composto, mas é só para explicar para vocês por que não é exatamente a soma, tá? É porque que é juros compostos aí no meio. E aí a gente volta aqui e a gente vê que em todos os meses o Graham ganhou da bolsa, mas ganhou de muito longe, tá? É coisa de 50%, 60% de diferença aqui todos os anos, se a gente olhar. E aí, se a gente ficasse com aquelas ações, com aquelas, né, com essas ações aqui, sem vender elas, o que aconteceria? Ó, nesse período de maio aqui, ó, que foi de 27 de abril de 2018 até 30 de abril de 2019, a gente sempre refaz o cálculo na última sexta-feira, a gente tem 41,26%. Aqui a gente teria 75,25%, aqui 105,97%. Né, sem ter mudado. Você vê que é uma rentabilidade bem grande. 9 empresas aqui geraram um retorno bem grande. Ó, as outras 84, 112, isso sem mudar. E mudando, a gente conseguiu retornos inclusive maiores. A gente vê que em todas elas, trocando mensalmente, ganhou do sem vender por um ano. Então, ó, 72 contra 41, 92 contra 75, 107 contra 105, 115 contra 84, 116 contra 112, 124 a 93, 79 a 73, 82 a 76, 98 a 61. Então, quer dizer, você só não troca se for questão de preguiça mesmo. E mesmo se a gente botar aí uns 10% de diferença, ainda ganha. Ó, a média de 98 contra a média de 80 contra a média de 26 da bolsa. Quer dizer, se você ficar com ela por um ano, você vai ganhar de longe também do Ibovespa, muito provavelmente. E a grande questão aqui, ainda tem uma outra questão, né, que eu gosto sempre de falar. Não importa você só ter retorno, você tem que ter também risco menor. E aí, quando a gente olha essas questões aqui, quando a gente olha isso que está acontecendo, a gente vê aqui, ó, o maior desses aqui todos foi 124%. Sem vender por um ano foi 112%. O menor já pulou de 72 para 41%. Porque você aqui corre o risco de ficar com ações que piorem sem você mudar. Então você tem uma amplitude aqui muito maior, ó, de 51% do pior para o melhor, aqui 71% de diferença do pior para o melhor. E finalmente o desvio padrão, 18% contra 21%. Aí as pessoas vão falar assim: poxa, então quando o Ibovespa cair, a gente vai ver uma queda forte. Olha só o desvio padrão, ó. Você tem mais do que o dobro de retorno aqui, ó. Você tem o quádruplo de retorno, mas você tem mais do que o dobro de lucro, de risco. Mas a gente não está percebendo isso, tá? A gente vê aqui, ó, que a bolsa caiu 31%, por exemplo, nesse mês aqui de março, e o Graham caiu 26%. A gente vê que mesmo em fevereiro caiu 8,4% e aqui caiu 7,7%. Inclusive aqui, ó, subiu 9,64% em abril e a Graham só subiu 6,27%. Então a gente vê que mesmo em 2020, que a rentabilidade está negativa do Ibovespa, 33%,
a gente vê aqui o Graham com menos 25, né? Então a gente percebe que é consistente, pelo menos até o momento. A gente vê que de julho de 2017 até agora, Graham tem ganho de muito longe da nossa bolsa brasileira, e eu fico muito feliz de estar por trás e de estar fazendo com que isso chegue na casa das pessoas. Abraços aí a todos, obrigado por estarem acompanhando. Mais informações de como vocês podem acessar esse conteúdo aqui das carteiras de Graham, se é um assinante, nosso dica de hoje vai estar na descrição do vídeo. A partir do plano Beginner já tem direito a essa carteira, que muda uma vez por mês. Quer dizer, você vai entrar lá, vai comprar aquelas ações, depois só volta no final do mês, vê o que mudou e aí troca aquelas que forem mudando apenas, tá? Aquelas que ficam iguais, que costumam ser a maioria de um mês para o outro, não costuma mudar muito. Se vocês quiserem voltar o vídeo e olharem cada um dos meses, vocês vão ver que a maioria delas fica igual. Vocês não tem problema, assim, você só precisa comprar aquelas que mudaram, tá? Enfim, gente, agradeço a todos, obrigado, bons investimentos, não deixem de se inscrever lá embaixo e curtir o vídeo. Abraços, bons investimentos, tchau, tchau.